Olá, saudações a todos. Eu vou falar um pouco hoje sobre a história da maçonaria, mas eu não vou contar a história da maçonaria isolada, eu vou contar ela comparada a alguns fatos, né, históricos, principalmente do Brasil, por volta do ano de 1850. Vamos começar aí, vamos até 1920, mais ou menos, com foco no Brasil, em São Paulo, né? Dessa vez vai ser o foco em São Paulo, e comparar alguma coisa no mundo naquele período, né? Então, iniciando, vamos dar aqui um louvor pela luta da maçonaria para a libertação dos escravos. Como nós sabemos, o Brasil foi o último país, praticamente a última nação a libertar os seus escravos, né? E essa luta a maçonaria participou ativamente. Começou lá em 1850 com a Lei Eusébio de Queiroz, né? E essa lei, ela visava o quê? Ela visava a proibição do tráfico de escravos, né? Que eram os tais navios negreiros, né? Que traziam e abasteciam os escravos, né? As fazendas aqui no Brasil, as fazendas de café principalmente, que estava no auge do café, né? O Brasil, inclusive, dominava o mercado mundial de café e ele determinava o preço da saca do café. E a mão de obra escrava era essencial para esse lucro todo. E a maçonaria, sempre contra essa escravidão, em 1850 obteve a Lei Eusébio de Queiroz e, mais uns 10 ou 15 anos depois, obteve a Lei do Ventre Livre, que foi a Lei do Ventre Livre, exatamente, que o filho de escravo já nascia livre. Mais uns 15 anos para frente, ela conseguiu a Lei dos Sexagenários, né? Os escravos com 60 anos já eram libertados automaticamente, e em seguida a lei definitiva, que veio a Lei Áurea, né, pela princesa Isabel, que com 2 artigos apenas no decreto dela, né, extingue-se a escravidão no Brasil. Artigo 1º, extingue-se a escravidão no Brasil, e artigo 2º, revogam-se as disposições em contrárias, ponto final. Ela pôs fim à escravidão. Então a maçonaria teve aí de 40 a 50 anos de luta, né? Quer dizer, um período muito longo para se tomar uma decisão de libertar os escravos. E essa lei que veio no final, essa lei da princesa Isabel, né, que é 13 de maio de 1888, ela foi praticamente uma contingência, ela foi uma obrigatoriedade, porque nenhum país mais aguentava, né, ver no Brasil um celeiro de escravidão. E ela, obviamente, trouxe um desgaste muito grande para a monarquia, para o império, né? Um desgaste enorme para tudo isso, uma vez que os fazendeiros, né, os senhores de escravos que bancavam o império, eles não queriam essa lei, mas no final acabou se libertando uma quantia final que eram 700 mil escravos, mais ou menos, que haviam no Brasil naquela época. Bom, essa luta refletiu numa mudança de cenário, e os barões do café, né? Logo em seguida, depois da libertação dos escravos, a maçonaria também participou da monarquia, né? Certo? Em 1889, logo um ano depois, teve a monarquia também com a participação da maçonaria. E em São Paulo, os barões do café, eles já não eram mais barões porque a República tinha tirado o título, né? Mas eles continuavam a usar o título ainda. Então, em São Paulo, um fato interessante é que os fazendeiros, já prevendo uma queda no café, porque eles
observavam a situação dos Estados Unidos, que era o maior comprador de café do Brasil, e a situação lá já não estava ficando muito boa, né? Por volta de 1900, tanto é que em 1929 teve a Grande Depressão Americana. Os fazendeiros aqui começaram a pegar o lucro do café e investir em leite, né? No gado de leite, né? Na vaca leiteira, porque exigia muito menos mão de obra que eles já não tinham, né? Então eles começaram a pegar o lucro do café, que era medonho, e a investir na vaca leiteira. E em São Paulo teve um episódio muito interessante, em 1903 aproximadamente, né? Tinha um fazendeiro aqui muito famoso, que era o Dr. Arnaldo Vieira de Carvalho, que é considerado uma sumidade em medicina no Brasil e com foco em São Paulo, né? Ele criou o primeiro hospital do câncer do Brasil. Ele foi o fundador do hospital da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Medicina de São Paulo, né? O nome dele hoje é de uma grande avenida de São Paulo, Avenida Doutor Arnaldo Vieira de Carvalho, todo mundo chama Avenida Doutor Arnaldo, né? E ele era um médico de grande importância no cenário nacional e mundial, tá certo? E esse médico se tornou fazendeiro de leite. E aconteceu um episódio que o Instituto Sanitário foi até a fazenda dele para injetar tuberculina, que é o teste, né, para saber se as vacas estão com tuberculose. E descobriram algumas vacas dele, me parece que 26 vacas dele estavam contaminadas. Do rebanho todo, 26 estavam contaminadas, né? E ele imediatamente foi contrário a esse laudo. Ele foi contrário a esse laudo, dizendo que não, que ele próprio havia testado as vacas dele e havia importado o teste tuberculina. Ele tinha importado isso diretamente de Robert Koch, né? Que foi o descobridor do bacilo de Koch, né? E que ele havia aplicado corretamente e que não tinha a o mínimo erro, né? E ele não aceitou o laudo. E aí começou uma polêmica onde ele defendia que o bacilo encontrado no animal, na vaca, ele não contaminava o ser humano. Eram bacilos distintos, né? Mas havia todo um trabalho científico fora do Brasil, né, que apontava que o bacilo seria o mesmo, né? E dentro do Brasil, ele como médico renomado, ele fazia discursos, né, empolgava a população para que continuassem a consumir o leite, tá certo? E colocou todos os fazendeiros criadores de gado de leite contra o governo, que era o governo de São Paulo, que não se posicionou corretamente na época e deixou que o povo continuasse a consumir o leite, né? E o leite estava contaminado por tuberculose. Hoje nós temos esses dados, sabemos que estava contaminado por tuberculose. Inclusive, muitas pessoas não sabem, mas o grande fator da tuberculose humana é o leite da vaca contaminada, né? É o leite e a carne da vaca contaminada que transmite para o homem o bacilo de Koch, a tuberculose. Bom, no período, essa briga toda entre o Dr. Arnaldo Vieira de Carvalho, né, que foi contestado pelo Adolfo Lutz, que era o médico Adolfo Lutz, né, e foi contestado pela maçonaria. A maçonaria fez verdadeiras campanhas, né, para que o teste fosse aplicado e que as vacas que estavam contaminadas fossem abatidas, né? O que é que eles fizeram, os fazendeiros? Eles conseguiram que a Câmara dos Vereadores aprovasse um decreto para que eles fossem indenizados em cada vaca que fosse abatida
devido à tuberculose. E eles começaram a cobrar R$ 100 por cada vaca abatida, né? A prefeitura pagava esses R$ 100 e eles diziam que tinham abatido a vaca e não abatiam a vaca. Eles vendiam a vaca para o interior de São Paulo pela metade do preço, ou para outros estados, ou para outros países, inclusive para a Argentina e Paraguai, contaminavam aquele rebanho lá, né? Então eles ganhavam duas vezes, ganhavam a indenização da prefeitura e ganhavam em vender a vaca. Descoberto isso, a prefeitura começou a exigir que o abatimento fosse feito pela zoonose, né? Pela vigilância sanitária. E aí o que os fazendeiros faziam, né? Eles continuavam recebendo 100 mil por vaca contaminada, só que eles importavam vacas contaminadas da Argentina e do Paraguai, né? Eles traziam a vaca contaminada, eles pagavam lá um valor muito pequeno, traziam a vaca para cá e aqui eles vendiam a vaca para a prefeitura, tá certo? Quer dizer, eles deram um jeito de ganhar muito dinheiro com isso. E o leite, tá? Que a questão era o leite, continuava a ser vendido, né? Então, nesse período que durou essa batalha, em que o Arnaldo Vieira de Carvalho, o doutor Arnaldo, né, com a parte científica, a sua eloquência toda e seus contatos fora do Brasil, ele conseguiu inclusive um laudo do próprio Robert Koch dizendo que os bacilos eram distintos, tá? O Mycobacteria tuberculosis humana era uma e a Mycobacteria, né, bovina, tuberculose bovina era outra, né? Ele conseguiu esse laudo lá. E com esse laudo, ele fazia os seus debates. E continuou vendendo leite, né? Não só o dele, como de todos os fazendeiros. Bom, nesse período, que durou foi de 1900, que surgiu essa polêmica, 1903 a 1920, né? Quando terminou a polêmica porque o doutor Arnaldo morreu, né? Morreram de tuberculose no estado de São Paulo praticamente 10% da população. E quanto era a população do estado de São Paulo naquela época? 400 mil habitantes, né? Morreram 40 mil pessoas de tuberculose proveniente do bacilo de Koch, que estava comprovadamente vindo do leite da vaca, tá certo? Então, esse período todo de 20 anos, o que eu quero dizer foi que a maçonaria e suas lojas, principalmente a loja Piratininga, que era de São Paulo, né? A loja mais antiga de São Paulo, se eu não me engano, era a Piratininga, ela combateu totalmente essa venda do leite, a venda do produto sem a inspeção sanitária. Foram 20 anos que a maçonaria se dedicou a combater isso daí, né? Mas ela só conseguiu esse intento, que a fiscalização fosse mais rígida, com a morte do Dr. Arnaldo. E uma curiosidade nessa história toda é que o Dr. Arnaldo morreu de dor de garganta, né? Ele morreu infectado pelo, eu acho que é Streptococcus, né? Que ataca a garganta, que hoje em dia você cura com uma pastilha, né? À base de penicilina. Naquela época não havia sido descoberta a penicilina, ela chegou no Brasil por volta de 1940 e ele morreu em 1920 por dor de garganta, né? Isso é uma curiosidade, tá? Então, essa primeira batalha da maçonaria em prol da fiscalização sanitária, né? Então, veja bem, começou a batalha lá da época dos escravos, depois veio a República, e aí vem São Paulo com essa questão, essa polêmica do leite com tuberculose, e a maçonaria seguiu os cientistas que ela tinha contato fora do Brasil, que davam laudos seríssimos, que era o mesmo bacilo que estava contaminando o ser humano, mas foi sempre uma luta, né? E o que aconteceu para atrapalhar um pouco essa luta da maçonaria, nessa parte do leite com tuberculose, foi que nós tivemos... Bom, eu estou falando de 1900, né? Em 1900, a loja que era
que era a loja maçônica Piratininga, eles trabalhavam ainda à luz de velas, né? Eles estavam ali na região da Rua Líbero Badaró e não existia ainda luz elétrica, né? O primeiro contrato para a instalação de luz elétrica foi fechado por volta de 1877, 80, e ele aconteceu em 1900, 1905, que houve a instalação da luz elétrica, e a loja maçônica foi uma das primeiras a receber luz elétrica no seu ambiente, né? Não existia luz elétrica, né? Existem até atas onde eles colocam depois, foi feita uma ata para a instalação da luz elétrica, foi feita uma ata para a instalação de uma campainha elétrica, que também não existia, né? Olha aí que bacana, tá? Essa parte da história, né? Conhecer a história, né? E nós tivemos o quê? Nessa luta toda, nós tivemos a maçonaria também teve que se desdobrar, porque em 1914 eclode a Primeira Grande Guerra, ou a Primeira Grande Guerra Mundial, né? Onde o Brasil participou com apoio, né? O Brasil foi um apoio muito grande, a maçonaria, inclusive brasileira, apoiando as lojas de fora do Brasil, enviando recursos, né? Recursos, tá? Tem até uma ata interessante, um dia eu mostro para vocês, onde a loja da Bélgica pede para o Brasil que envie recursos para que os soldados belgas possam comprar tabaco, porque os demais países estavam abastecidos por tabacos. E os soldados belgas não. Olha que interessante, eles pediam tabaco, né? Não pediam alimento, nem nada, nem roupa, mas sim tabaco, naquela época. E a Primeira Grande Guerra Mundial durou 4 anos e a maçonaria no Brasil foi afetada, né? Foi afetada por essa guerra, lógico, porque já existiam as relações internacionais, não apenas de maçonaria, mas de todo o país com o resto do mundo, não como é hoje, mas existia sim uma interdependência muito grande, né? E, inclusive, existiram períodos em que as lojas ficaram fechadas, né? Devido ao reflexo do exterior da guerra. Tá? Então, em meio a essa confusão do leite, vem a Primeira Guerra e todo mundo esquece do leite, né? E as pessoas continuam tomando leite, continuam morrendo de tuberculose, mas a preocupação agora é a guerra, é o cenário internacional da Primeira Grande Guerra Mundial, que era um espanto para o mundo todo, né? E o Brasil, obviamente, envolvido nisso tudo, sentindo esses reflexos. E quando termina a Primeira Grande Guerra Mundial, 1918, né, ainda está a polêmica do leite, a maçonaria está se reestruturando, o que acontece? Vem a gripe espanhola, né? A gripe espanhola matou cerca de 50 milhões de pessoas pelo mundo afora, né? Foi a primeira grande pandemia que o mundo tem registrado e anotado. No Brasil, em pouquíssimos meses, morreram 35 mil pessoas, né? Não existia uma cura para essa pandemia, nós não tínhamos microscópicos potentes para poder observar esse vírus que é o influenza, né? E o que aconteceu em São Paulo naquela época? A maçonaria fechou as suas lojas e colocou os seus membros para trabalhar em prol da comunidade, né? A maçonaria, dentre aquela pandemia, né? São Paulo parou, né? São Paulo parou, o comércio foi fechado, os bares foram fechados, né? Tudo parou, não só em São Paulo, como no Brasil, né? A capital estava no Rio de Janeiro parou também. Rio de Janeiro era um hospital a céu aberto, todos os cemitérios funcionavam 24 horas por dia, os corpos se acumulavam nas ruas, porque nós não tínhamos mais um número expressivo de coveiros para fazer os enterros, uma vez que os coveiros também foram contaminados e morreram, né? Então, situação de caos total, mais ou menos o que estamos vivendo hoje, né, com a pandemia do Covid-19, né? Essa situação já aconteceu há 100 anos atrás. E o que acontece com as lojas? As lojas são obrigadas a fechar, né? Fecharam-se as portas das lojas e os irmãos não ficaram inativos. Os irmãos que eram médicos foram para a luta, foram ajudar pacientes, os irmãos enfermeiros também. Aqueles que não eram enfermeiros
foram convidados a se auxiliar de enfermagem, mesmo sem nenhuma cultura de saúde naquele momento, mas foram ajudar. E teve muito irmão que foi trabalhar como coveiro. Tá? A maçonaria disponibilizou automóveis, tá? Que rodavam pelos sítios de São Paulo e da Grande São Paulo, né? Em busca de limão, né? E voltava com sacas e mais sacas de limão, porque tinha-se na mentalidade que o limão poderia combater a gripe espanhola, né? Então, a grande preocupação era trazer uma quantidade muito grande de limão e atender a população graciosamente. E quem fazia isso era a maçonaria. A maçonaria lançou 2 projetos importantes naquela época, na gripe espanhola. Um foi a Cruz Vermelha Escocesa, pouquíssimas pessoas têm conhecimento disso. Tá? A Cruz Vermelha Escocesa, nos moldes, né, da Cruz Vermelha Mundial, ela socorria em São Paulo e no Brasil os enfermos. Então formou-se um grupo de médicos e enfermeiros e todo irmão, né, todo membro da maçonaria que era do corpo de saúde foi chamado então para compor a Cruz Vermelha Escocesa, né, que prestou um serviço inestimável para a população, principalmente em São Paulo, tá certo? E ela formou um outro grupo também muito interessante, chamada Caneca de Leite. Olha aí, voltando à situação do leite com tuberculose. Porque o leite, segundo os médicos, também era essencial para a recuperação daqueles enfermos da gripe espanhola. Mas o leite aqui em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas também já estava contaminado com a tuberculose, né? Mas era o que se tinha para fazer. Era o limão, né? Muito limão, leite, isolamento social e evitar aglomerações. Isolamento social, evitar aglomerações, né? Lavar as mãos com sabão, eram as recomendações, né? Não teve a recomendação do uso de máscara, mas todas as demais recomendações que nós temos agora já existiam naquela época na gripe espanhola. Então, olha só a luta da maçonaria envolvida constantemente em todos esses movimentos, né, sociais, né? Um de libertação de escravo, o outro envolvido na política para fazer a república, brigando com um dos maiores médicos naquela época, era o Dr. Arnaldo Vieira de Carvalho, para comprovar que o leite que ele vendia para a população era um leite contaminado, né? E logo depois vem a Primeira Guerra, e quando termina a Primeira Guerra, a maçonaria fala: ufa, agora eu vou suspirar e vou retomar os trabalhos. Não, aí vem a pandemia da gripe espanhola, né? E os irmãos ali à frente, tá? Na gripe espanhola, até o presidente da República, que não chegou a tomar posse, ele morreu, viu? Ele foi vítima da gripe espanhola, tá? E a primeira vítima maçônica da gripe espanhola no Brasil foi o venerável mestre da loja Piratininga, tá? Ela escolheu, a gripe escolheu justo o venerável mestre ali, e ele foi a primeira vítima fatal relacionado em ata da loja, tá? Foi o primeiro que morreu, foi o venerável mestre, tá certo? E essa batalha toda, essa luta toda, nesse pequeno trecho que eu contei para vocês, né? Com a história do Brasil, a história de São Paulo, nos leva a algumas reflexões, né? Eu não sei se eu contei bem em detalhes, tá certo? Mas todo mundo pode pesquisar no Google para buscar detalhes melhores e maiores daquilo que eu falei. O que importa é a nossa reflexão agora no final sobre, primeiro, a situação que nós estamos vivendo hoje. Ela já aconteceu há 100 anos atrás. Basta conhecer um pouco de história. Os métodos, né, utilizados hoje são meramente uma cópia do que aconteceu há 100 anos atrás, com isolamento social, lavar as mãos, né, evitar aglomeração. As pessoas que já têm outro tipo de enfermidade são mais suscetíveis, né? Tudo isso. Hoje em dia já existe
a vacina para gripe, né, para influenza, com exemplo H1N1, né, que inclusive agora, nesses meses aqui, já estamos na época dela ser distribuída pelo governo, foi até antecipada a distribuição. Nós estamos agora em abril, então abril, maio e junho, o máximo, né, para tomar, porque demora 3 semanas para fazer efeito, de 2 a 3 semanas para fazer efeito, né, então quem não tomou a vacina procura os postos de saúde, né. Hoje em dia ela é aplicada por categorias, primeiro professores, policiais, médicos e pessoas com mais de 60, depois com menos de 60, mas procure aí no posto da sua cidade e procure se vacinar. E aí nós temos essa reflexão, que tudo isso que aconteceu, a história nos dá exemplo de 100 anos atrás, né? A falta de leito em hospitais, a falta de espaço em cemitérios, a falta de mão de obra, de coveiros, né? Há uma diferença que eu não falei para vocês, é que há 100 anos atrás, as empresas não pararam, o chão de fábrica continuou, porque não existia nenhuma lei que protegesse os trabalhadores para os períodos de grande comoção social, para os períodos assim de pandemia, né? Não havia nenhuma pandemia até aquele momento, então a lei não previa que nada disso fosse acontecer. E quando aconteceu, os trabalhadores foram obrigados a continuar trabalhando, a se contaminar na fábrica e morrendo, né? Tá certo? Então os trabalhadores morreram contaminados porque eles eram obrigados a ir para a fábrica trabalhar. Então nós temos que tirar daí também algumas reflexões. Cada um pensa aí consigo, né? Essa situação. Voltar para a fábrica para trabalhar, porque todo mundo precisa viver, todo mundo precisa de dinheiro, mas as pessoas vão morrer, né? A história nos mostra isso, né? Que as pessoas vão morrer voltando para o trabalho. Isso é fatal e é histórico, né? Isso aí eu tinha esquecido de falar para vocês. Mas a reflexão é do que tudo isso já aconteceu, nós estamos vivendo um mesmo filme ampliado, né? Com uma projeção talvez 100 vezes maior, 1000 vezes maior, eu não sei, com a vantagem que nós temos notícias de outros países do mundo todo, vivemos hoje em dia online, né? A história acontece ao mesmo tempo no mundo todo, então nós temos a vantagem que o Brasil não foi o primeiro país onde nós tivemos essa pandemia, a pandemia mundial. O Brasil pôde observar os outros e depois tomar atitudes, né? E a reflexão também da parte maçônica, né? Os nossos irmãos maçons sempre foram valorosos, né? Contribuidores para o bem social, né? Sempre. Eu falei para vocês dos irmãos que eram médicos e enfermeiros, os que não eram, foram todos trabalhar, outros irmãos pegaram veículos, compraram veículos com do seu bolso e foram para a luta, foram buscar limão, que era o que tinha na época, outros fizeram o grupo da caneca com leite e foram atender as pessoas. Então, qual a reflexão? Hoje em dia, qual a diferença do maçom, né? Você continua sendo o mesmo maçom daquela época, você usa sinais, toques e palavras, você se reúne em loja, você preza toda a hierarquia fraternal que existe na maçonaria, você é do Grande Oriente do Brasil, você é da Grande Loja do Estado de São Paulo, Grande Loja do Rio Grande do Sul, Grande Loja do Mato Grosso, né? Você é da Glomeb, né? Você é maçom, né? Você veio para a maçonaria porque você quis pertencer ao quadro de uma loja maçônica, não importa qual a potência, não importa qual a obediência, não importa qual o rito, né? Você tem dentro de você os preceitos maçônicos, que o que você está fazendo nesse momento, né, para o bem da nossa nação, como você está contribuindo para os mais necessitados, qual a sua participação enquanto maçonaria, né? E as lojas maçônicas, o que elas estão fazendo efetivamente, enquanto corpo, enquanto organismo, né? Então, a loja é um organismo e cada um de nós, né? Cada um de nós, um indivíduo, é o membro. O que nós estamos fazendo enquanto coletividade maçônica, o que nós estamos fazendo enquanto indivíduos maçons, nós estamos ajudando as pessoas que estão
ao nosso redor, nós estamos saindo à rua, estamos doando alguma coisa, nós estamos produzindo máscaras para distribuir, nós estamos fazendo campanhas elucidando a população, evitando fake news, nós estamos levando uma palavra de incentivo, uma palavra amiga para aquele que está em dificuldade, para aquela família que perdeu um ente querido, ou nós estamos isolados na nossa residência, totalmente com medo de nos expormos, não é? E não estamos tomando nenhuma providência. Essa é a questão que fica. O que é que nós estamos fazendo enquanto maçons, né? Olha na história, né? Você ouviu o que eu falei da história do Brasil e a participação das lojas e dos maçons de forma individual. Você tem visto algum maçom fazer isso? Você tem visto algum irmão seu fazer alguma campanha? Você tem aderido a alguma campanha da maçonaria? Tem entrado em alguma campanha? Você tem participado? Né? Ou você está com medo? Né? Ou será que quando acabar isso você vai voltar para a sua loja, porque as lojas estão fechadas agora, mas você vai voltar para a sua loja e você vai ter orgulho do quê? Você vai ter orgulho de falar o quê na sua loja? Você vai pedir a palavra e você vai contar o quê? Que na pandemia você fez o quê? Né? Essa é uma reflexão que fica aí, tá certo? Participa de alguma forma, de algum movimento, dentro ou fora da maçonaria, que possa ajudar o teu semelhante, tá certo? E deixa alguma coisa na tua vida para você poder contar na loja, quando acabar a pandemia, e poder ser registrado em ata. Isso vai ficar para o futuro, vai ficar para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos e até para aqueles que não são maçons e futuramente terem acesso a livros de maçonaria que transcrevem essas atas, né? Tá certo? Onde vão ler ali que o teu nome, não só o teu nome, o nome da sua instituição, ela participou nesse momento e fez alguma coisa, tá bom? Então, fica aqui essa pequena aula de história, tá? Comparada com as ações da maçonaria, e eu espero que você consiga chegar às suas reflexões particulares, que eu não quero induzir você a reflexão nenhuma, eu quero que você tenha as suas reflexões, porque eu já tenho as minhas. Muito obrigado por esse tempo que você dedicou a esse vídeo. Me desculpe alguma incorreção da parte histórica, tá? Mas é muito aproximado daquilo que eu falei, tá bom? Um tríplice fraterno abraço a todos. Eu aguardo seus comentários. Até mais.